Aplicar técnicas simples de design faz toda a diferença em interfaces. Boa noite, meu nome é Davi Dupin e esse é o grande objetivo da palestra que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Aplicar técnicas simples de design faz toda a diferença em interfaces. Sobre mim, falando um pouco aqui, eu atualmente tenho uma software house especializada em sites de alta performance, que é a Code2, e através dessa experiência, eu tive contato com diferentes segmentos, diferentes tipos de experiência, e eu pude perceber alguns padrões que se repetem independente do segmento do software, da complexidade do projeto, e eu acredito que é a principal experiência que eu posso trazer para vocês aqui hoje, na prática. Mas, além disso, eu sou formado em Ciência da Computação pela UNB, eu realizei também alguns projetos para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, então eu tive contato também com empresas maiores, organizações que têm uma complexidade maior de você pôr em prática esses projetos. E eu tenho 5 anos de experiência na área de design, de User Experience, mas, principalmente, eu já tive que desenvolver as telas dos sistemas sem ter um designer na equipe. Então, eu já fui aquele famoso designer, aquele desenvolvedor, na verdade, pato, assim, que você nada, corre e anda, mas não faz nada direito, assim, porque você não tem tempo. Eu até trouxe essa imagem aqui que representa bastante como é essa realidade, né? É muito acúmulo de funções, são muitas coisas que precisam ser feitas para muito pouco tempo, desenvolvimento ágil, sprint, e realmente fica muito complicado conciliar tudo. Mas vamos começar do começo, né? Uma palestra sobre princípios de UX Design. Então, o que é UX Design? UX Design, que significa Design de Experiência do Usuário, é a versão moderna da frase "o cliente tem sempre razão". Em lojas, em serviços, foi sempre dito que o funcionário deveria priorizar o cliente, né? O cliente tem sempre razão. Então, por isso, se tem uma discussão entre funcionário e cliente, quem está certo? Cliente, né? Cliente tem sempre razão. Mas não é bem assim. No UX Design, o usuário sempre tem razão. Não necessariamente o cliente e o usuário vão ser a mesma pessoa. Trazendo o exemplo da Code2, o nosso cliente são empresas e os usuários são os usuários que vão usar os sistemas que nós fazemos para as empresas. Então, a gente tem que olhar para as necessidades desse usuário, não para o que o nosso cliente acredita que é a melhor decisão e aceitar todas as funcionalidades que eles sugerem, né? Então, UX Design tem o objetivo de tornar a navegação o mais fácil, intuitiva e agradável possível. Ou seja, um bom design, um bom software, uma boa interface é aquela em que o usuário quase que não percebe a existência dela, porque toda a navegação dele é similar com o que ele já está acostumado a fazer, ele não tem atritos no meio do caminho. Eu trouxe um exemplo aqui da Amazon, que na Amazon você consegue comprar um produto em até 3 cliques. Ou seja, na Amazon, você entrou lá, vai ter um histórico de produtos que você já olhou, você clica lá, já aparece o produto bem detalhado, você aperta compre aqui e finalizar compra. São 3 etapas que, se você já tiver certo que quer comprar aquele produto, demoram talvez 15 segundos, é uma coisa muito rápida, que é quase imperceptível para o usuário que ele interagiu com o sistema, né? Então, dentro dessa premissa de que o usuário tem sempre razão, um projeto de uma interface deve entender o comportamento do usuário. Então, antes de mais nada, vamos entender como ele faz as tarefas dele do dia a dia sem o seu sistema, sem o software que você está projetando ou o trabalho que você está fazendo. E, a partir disso, incluir esses serviços dentro da rotina do usuário. Porque, se um usuário não conseguiu completar a tarefa, a culpa não é dele. Muitas vezes, você pode ver até memes, coisas do tipo, que dizem: nossa, mas o usuário é tão burro, não conseguiu fazer isso. Isso é tão simples. Porque, para a gente que está envolvido no projeto, que está sempre desenvolvendo uma solução, parece, de fato, muito simples. Mas, como uma boa interface, um bom sistema, precisa ser direcionado ao usuário, se ele não conseguiu cumprir a tarefa, a culpa não é dele, porque ele precisa concluir as tarefas dele. E complementando também que o UX Design não é só para software,
mas tudo que envolve pessoas. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, nós temos um caminho, né, de grama no meio do eixão, no meio do eixinho ali, que as pessoas passaram teoricamente no lugar errado. Será que a culpa é do usuário? Provavelmente, quando você for ver uma reportagem, o governo vai até falar, não, mas nós temos os túneis subterrâneos, o pessoal tem preguiça de chegar lá. Mas quando você olha na prática, você olha a opinião do usuário, você vai ver que da parte dele ele diz, os túneis são inseguros, eu não gosto de passar por lá, eu prefiro me arriscar entre os carros do que me arriscar passando sozinho num túnel daquele. Então, falando sobre dicas básicas de usabilidade, nós temos aqui uma parte que precede o design, precede a cara do seu sistema. Primeiro princípio que eu já falei algumas vezes aqui, mas eu queria ressaltar bastante é pesquise sobre o usuário, porque cada público tem uma demanda diferente. Quando você vai montar um sistema, uma interface, você me diz, o sistema está bom, o site está bom? Depende. Depende de quem está utilizando. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é a tela inicial de 2 celulares diferentes. Então, a comum que nós estamos acostumados a ver é essa da direita, que tem vários apps, que a gente consegue otimizar bastante o nosso tempo com vários apps que estão na tela inicial. Então, eu consigo abrir o WhatsApp, copiar uma mensagem, eu consigo tirar um print, abrir as fotos, eu consigo depois abrir o relógio, jogar um jogo, tudo nessa primeira tela. Mas, se eu olhar de um outro contexto, se eu olhar para esse aqui da esquerda, nós vemos que é uma interface muito mais simples, que ela é projetada idealmente para pessoas com necessidades especiais ou pessoas idosas, porque essas pessoas ainda têm a necessidade de utilizar um celular, mas elas só precisam de operações básicas e que elas consigam realizar essas tarefas. Então, aqui nós podemos ver que tem só os recursos mais básicos do celular e que a pessoa é adaptada a esse cenário. Então, não existe certo e errado em design. A gente tem que ver para quem isso está sendo feito. Existe certo e errado para um público específico. Se eu entregar na mão da minha avó aquele celular, eu já fiz o teste. É muito mais difícil para ela, dela operar, do que desse lado aqui. E, ao longo do tempo, ela foi adquirindo os conhecimentos quanto a isso, e agora ela já usa o da direita. Mas, no início, nós instalamos essa interface para ela facilitar o acesso. Outra dica básica de usabilidade, na hora que você estiver desenvolvendo um programa, ou que você estiver até mesmo em fase de ideação, que nem eu falei, não necessariamente é para um software, existe essa colinha que é chamada heurísticas de Nielsen. É um conjunto de 10 regrinhas de usabilidade, que são algumas coisas bem padrão que acontecem em interfaces. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar das 10, porque seria uma palestra inteira só sobre isso, mas essas máximas aqui, elas definem alguns critérios básicos de usabilidade que você pode replicar na sua interface, que você pode revisar depois de fazer o código, e com isso você tem maior efetividade. Você já prevê alguns problemas que vão surgir em pesquisas com o usuário. Então, vou dar o exemplo da primeira, para a gente ser sucinto, que é visibilidade do status do sistema. E o símbolo é esse farol. Imagina que você vai baixar um arquivo da internet. Você clicou no botão download e não aconteceu mais nada. Você não sabe se ele começou a baixar, não sabe se a tela travou, se deu problema. Por isso que existe a visibilidade do status do sistema. Quando você estiver numa situação dessa, a interface tem que te retornar qual é o status dele. Ou seja, tem que ter aquela barrinha de loading, de preferência. Se tiver um andamento do download, principalmente para downloads mais longos, é o ideal. E isso se estende para todas as 10 heurísticas. Se vocês tiverem tempo depois de estudar um pouco mais sobre isso, eu recomendo bastante. Outra dica de usabilidade é que usabilidade precisa de testes. Melhore sempre o produto de acordo com o feedback dos usuários. Um produto digital nunca fica pronto. Até hoje, o Google faz melhorias nos sistemas deles. O Facebook faz, a Apple faz, a Amazon faz. Todas as grandes empresas que têm milhares de funcionários fazem isso. Não vai ser diferente com a gente. Nós precisamos testar as interfaces, seja pré-lançamento, depois do lançamento, encaixe em testes onde for preciso, com
os usuários. Não é o teste tipo, chefe, o que você achou? Está intuitivo? Tem que ser um teste com quem vai usar no dia a dia, de fato. E aqui eu trago um exemplo simples. É você encontrar um usuário do seu sistema e perguntar, mexe aqui nesse sistema para eu ver uma coisa. O ideal é que você tenha um roteiro um pouco mais específico. Então, você pode, por exemplo, ao invés de falar nesse sistema, vamos supor que você tem um marketplace. Você fala para o seu usuário, acessa aqui esse marketplace e tenta comprar um produto tal. Se funcionar, se der certo, ok. Mas provavelmente o que vai acontecer no meio do caminho é ele dizer, na etapa tal ficou confuso. Na hora de fazer o pagamento, eu não achei o botão de fazer o cartão. E isso já vai te dando uma ordem de prioridades para as próximas features, para você planejar suas próximas sprints. Falando um pouco sobre estética, que também é uma parte muito importante do design, mas que não é para deixar a interface bonita, mas sim com o objetivo de deixar ela o mais fluida possível para o usuário, a gente pode trazer a regra do 60-30-10, onde 60% da interface tem que ser uma cor neutra, que seja realmente para dar destaque às informações principais. 30% com a cor principal, onde você vai destacar informações relevantes, e 10% para a cor de destaque, que ela pode ser usada para um alerta, pode ser usada para uma notificação, uma cor que você tem extra ali para dar um destaque diferente da cor principal. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu procurei os piores sites que eu achei na internet, assim, para trazer de contra-exemplo. Então, esse aqui é um ótimo contra-exemplo, porque ele mostra o quão poluída ficou a interface sem uma cor neutra. Então, aqui a gente tem um fundo amarelo que se mistura com esse arco-íris inteiro, e você tem uma certa dificuldade de encaixar as coisas. E aí eu trago um exemplo, que é, inclusive, feito por nós lá na Code2, onde a gente consegue ver muito mais claramente uma cor neutra, as cores de destaque dando informação que eu gostaria que o usuário soubesse logo de cara. Então, esse aqui é um exemplo de uma iniciativa social que fornece bolsas de faculdade de ensino superior até 100%. Então, eu trago o 100% como informação principal, o botão para ele se candidatar como outra informação principal, e eu trago essa cor de destaque que casou bem, mas nem sempre ela vai ser usada logo na página inicial. Mas, nesse caso, eu acabei usando o amarelo ali para dar um destaque também na questão do curso superior. Outro ponto importantíssimo da estética é a hierarquia visual. Você precisa mostrar para o seu usuário as informações que ele precisa ver primeiro e quais informações ele vai ver depois. E para isso que serve essa diferenciação. Então, nesse exemplo aqui, nós temos outro site péssimo, onde você até consegue ler o título, ele está em destaque, mas não existe uma hierarquia visual dentro desse processo. Todas as fontes são do mesmo tamanho, todas as fontes são ali bem misturadas, e o exemplo que eu trago é outro, nesse caso também, feito lá na Code2, onde você já vê de cara o título, a informação principal na lateral, e ali embaixo tem um texto descritivo. Então, o usuário bateu o olho na interface, ele vai ver as informações principais que eu quero que ele veja, que é, por que você precisa de uma estratégia no marketing? A resposta, vender deveria ser fácil. E depois ele vai entender melhor isso lendo a descrição abaixo. Isso se encaixa em qualquer contexto. Independente do sistema que você está projetando, vai existir uma informação principal e depois vão vir as informações secundárias para você aplicar essa regra da hierarquia visual. Outra dica básica de estética é o white space, que é o espaço de respiro. Também tem a ver com a hierarquia, também tem a ver com 60-30-10, mas traduzindo, né, tradução literal é espaço em branco, mas não necessariamente precisa ser em branco, né, é um espaço vazio onde existe informação para que você foque na coisa certa. Até o próprio slide aqui mostra isso, né, um fundo bem neutro e a frase pulando aqui ao centro. Então, eu trago outro excelente contra-exemplo aqui, que as informações estão tudo misturadas, né? Você até consegue ver que tem uma divisão em seções, existe ali um título e um texto, mas está tudo muito junto. As seções se misturam bastante. E aí, eu trouxe um exemplo que esse aqui não tem como fugir. A Google é uma empresa imensa, ela tem, dentro daquele botãozinho ali do canto, dezenas,
talvez até 100 aplicativos, 100 sistemas, 100 coisas diferentes que você pode acessar. Mas se você digitar google.com, só vai aparecer a logo da Google e uma barra de pesquisa. Então, você digita o que você quer, clica lá em Google Search e é isso. Você pode até... eu entrei no Google, mas eu queria ir para o Drive. Tem lá a opção, mas ela está escondida. O principal de quem vai entrar na página inicial do Google é pesquisar alguma coisa. Então, isso eles destacam bastante e deixam até o resto da página sem nada para que você realmente pesquise. Se você quiser uma outra funcionalidade não essencial do buscador, ela está na interface, mas não em posição de destaque. Agora, vou responder provavelmente uma dúvida que os desenvolvedores da palestra estão tendo, que é como fazer tudo isso na sprint. Eu estou trazendo só mais coisa para vocês fazerem, e eu falei que eu fazia um monte de coisa, não tinha tempo para nada disso. E um primeiro ponto é, o design de experiência do usuário não é design de experiência do chefe, do programador, do designer, mas todas essas pessoas estão envolvidas no processo. Então, se você tem um chefe que vai coordenar esse sistema e você é um desenvolvedor, esse chefe também tem que estar orientado ao usuário. Vocês precisam ter essa troca para falar com ele sobre como é a perspectiva do usuário, senão ele vai te passar um monte de features que não vão ser aproveitadas depois. Porque na cabeça dele é uma coisa, na prática é outra. E isso não criticando os chefes de ninguém aqui. A gente mesmo, programadores, designers, nós, quando estamos fazendo isso, acabamos cometendo esse tipo de erro, de fazer funcionalidades extras. Uma dica prática para a gente usar isso é aplicar os user stories nas features. Então, quando vocês forem desenvolver as funcionalidades, quando forem montar sprint planning, pensem um pouco. Qual que é a funcionalidade para o usuário? Em que isso vai impactar o usuário? E com isso vocês vão perceber que muitas das funcionalidades acabam tendo uma prioridade mais baixa com relação a outras que vão vir, é lógico, a partir de um processo de contato com o usuário. Então você precisa voltar naquelas dicas, pesquisar o que eles acham, precisa testar a interface e fazer testes do sistema, pode ser algo já embutido ao sistema. Ter no cantinho um campo para ele preencher sua opinião. A gente parece que às vezes pensa assim, ninguém vai responder, mas as pessoas respondem. Lógico, a minoria, mas as pessoas respondem. E o planejamento é a chave para otimizar esse tempo de desenvolvimento. Então, a gente precisa, além de planejar por prioridades as features, a gente também precisa pensar em planejar a interface antes de pôr a mão na massa. E isso é um processo bem simples, que vocês não precisam saber de nada novo. Eu tenho certeza que vocês têm isso em casa. Papel e lápis. É só esboçar como vocês imaginam que seja a experiência do usuário. Vocês fazem um esboço da funcionalidade, do que vai ser inserido, ou de repente até do que vai ser retirado, para facilitar aquela user story, para facilitar aquela história do usuário. Então aqui é um exemplo bem bobo, né? Parece simples, só fazer um rabisco, mas faz toda a diferença, porque quando você for programar a tela, você vai ter essa noção bem melhor do que fazer e não vai precisar cometer retrabalhos. E revise a usabilidade como você revisa o código. Da mesma forma em que a gente está sempre de olho ali no código, precisa ter alguém, não necessariamente o desenvolvedor, mas alguém da equipe tem que estar de olho. Então, como eu comentei do exemplo, né, deixa uma opção para os usuários darem feedback. É algo que vai ser uma feature a mais agora, no meio do projeto? Vai. Mas, ao longo do tempo, vocês vão conseguir otimizar esses processos, cortando funcionalidades que não são urgentes e postergando elas. Isso vale até mesmo para projetos individuais, que você faz tudo realmente, é front-end, é back-end, é designer, é CEO, é tudo. Você, focando no usuário, você consegue principalmente otimizar o que você vai fazer, a otimização de tempo. Então, o que eu proponho aqui é que vocês analisem por uma nova abordagem na hora de realizar essas funcionalidades para que vocês consigam realmente focar no que mais vai ter impacto para o usuário. Eu trouxe aqui esse exemplo de alguns sites que eu uso para inspiração quando eu vou fazer o design. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, é o Allwords. Ele tem sites reais que você vê lá
ele responsivo, você vê todas as interações certinho, e ele faz uma curadoria diária do melhor site do dia. Eu acho ele muito bom para quem é desenvolvedor, porque ele prova que existe. Os outros três aqui, os outros dois, na verdade, o Dribbble e o Behance, eles não têm sites práticos. Às vezes só o designer fez a tela, e esse designer, às vezes, não se preocupou com questões que o desenvolvedor se preocupa. Mas no Wallward, são todos sites que estão publicados, funcionam responsivo, funcionam de uma forma que o desenvolvedor conseguiu fazê-los. O Patterns também, ele é mais para aplicativo, e ele é pago, mas ele traz prints reais de sites e apps reais para que você consiga ter essa perspectiva visual. Bom, basicamente era essa a minha palestra, obrigado. Aqui é o QR Code dessa apresentação, para quem quiser ter acesso a esses dados depois. E é isso, obrigado. Eu tenho um tempinho para perguntas, pelo que ela me disse. Alguém tem uma pergunta? Ia ficar bem difícil, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela apresentação. E uma pergunta bem simples, a sua opinião sobre os onboards que existem nos sites, né, sites, aplicativos. Aquela introdução que fala um pouquinho sobre o que é esse site, o que é esse app. Porque, pelo que eu vi, você mencionou muito a parte de teste, né, usabilidade, até mesmo a Amazon, né, com aqueles 3 cliques. E referente ao onboarding, ter um onboarding no site significa que talvez ele não seja fácil, intuitivo para o usuário acessar? Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, essa pergunta é muito boa porque ela tem dois lados. Um lado onde a gente tem que sempre priorizar a usabilidade ao ponto de vista de que se tiver um onboarding é porque realmente a interface precisa de uma certa capacitação para aquele usuário. Mas o onboarding deve ser o mais simples possível, de forma que todas as etapas possam ser visualizadas, possam ser entendidas pelo usuário, sem que ele tenha a necessidade do onboarding. Claro que, por exemplo, se você vai entrar num Photoshop da vida, dificilmente você vai conseguir de cara ver aquele tanto de ferramentas. Mas se você entrar num site, entrar num sistema que realiza uma tarefa de rotina, o ideal é que não exista esse onboarding. Vai um pouco dessa questão de saber observar a necessidade do onboarding. Mais alguém, gente? Eu gostaria de saber quais outras formas de aplicar teste de usabilidade, além do que você apresentou aqui, e em quais etapas do projeto fazer isso. Se é no começo, se é durante o desenvolvimento, ou se é só na entrega do projeto. E é isso. Certo, obrigado. Seu nome? Gustavo. Gustavo, então, eu tentei passar mais superficialmente pelas coisas, mas aprofundando um pouco mais nessa parte de testes, na área do design a gente realiza testes desde o momento que você tem um protótipo. Na área de design tem o protótipo do Figma, esse protótipo já pode ser validado com usuários, é uma etapa que ele entra. Você realmente só abre o protótipo e pede para ele fazer as tarefas. Outra possibilidade é você teve o desenvolvimento, não lançou ainda, ou você fez uma feature, não tem o sistema completo, você vai atrás de uma entrevista, faz uma entrevista com esse usuário e deixa ele fazer a tarefa, passa a tarefa para ele e ele vai executando. Outro ponto automatizado, já depois de você ter o sistema pronto, existem várias ferramentas, uma delas é o Maze, ela é paga, mas é um valor que compensa bastante, que você automatiza os testes dentro do sistema. Então, você vai ter uma estatística de onde os usuários mais clicam, de onde eles mais saem. Isso também serve para Analytics, que é gratuito. E isso, assim, para sites, sistemas, sempre existem essas ferramentas de análise de dados. Então, o grande poder desses testes é você estar sempre acompanhando os dados. E aí você tem ferramentas para gerar esses dados. Desde o Analytics, tem o Maze, que eu recomendei. E você, quanto mais feedback você tiver da experiência do usuário, você consegue ir aplicando isso desde o início do projeto, quando você tem um protótipo, até um sistema já rodando há anos. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, obrigado, pessoal.
estarei por aqui também, se vocês lembrarem de alguma dúvida. Estou acampado aqui até